Oi, pessoal! Estou aqui para gravar uma aula para vocês rapidinha, prometo, aonde já fiz uma análise do tema para a gente debater, para me mostrar e apontar caminhos para que vocês criem um projeto de texto perfeito e que a sua nota não seja menos que 900, mas na segunda etapa da nossa maratona Anglo, que já iniciou, e aí a gente tem praticamente 31 dias para ela finalizar. Porém, como a prof não gosta de deixar as coisas para a última hora, eu coloquei lá o prazo final até o dia 19 do próximo mês. Então, se agende e coloque logo a sua produção textual em dia com o tema da maratona da segunda etapa, certo? Temos que arrasar assim como arrasamos na primeira etapa. E o tema desta etapa é alternativas de organização da sociedade diante do envelhecimento populacional no Brasil. Ponto. Então, qual é o foco temático? Pessoa idosa. E analisando os textos motivadores que o Redmill trouxe dentro do tema, como vocês estão cansados de saber, os textos motivadores é o ouro que nos guia. Vocês ficam sempre, ai, que tema que vai cair? Não interessa, porque a função dos textos motivadores é lhe explicar o tema. A sua função é o quê? É dominar o gênero dissertativo e argumentativo. Dominar a estrutura que tanto a professora pega no pé de vocês. A estrutura que vai levá-lo a tirar 900 mais, né? Uma boa introdução com tudo que a gente precisa, um bom desenvolvimento e uma boa conclusão. E aquela nossa estratégia que a gente tem de saber como fazer cada parte que compõe esse texto, certo? Vamos entender o tema então. Primeiro, o tema, essa palavra alternativas, ela muda todo o foco. Você não vai precisar descrever um problema, você vai ter que apontar que o problema existe, isso já é fato, então o problema está ali. O que você vai ter que fazer? Apontar soluções, apontar alternativas para que esses desafios do envelhecimento da população brasileira, o que deve ser feito, né? E você terminar lá com aquela sua cidadania em dia, saber resolver também, apontar os caminhos necessários. Então, não basta descrever o problema, é necessário propor mudanças estruturais, políticas públicas ou ainda ações sociais para lidar com os impactos dessa transição demográfica que o nosso país está vivendo. Vocês terem uma noção, em 2023, o IBGE aumentou nossa expectativa de vida pós-pandemia, foi a primeira vez que foi para 76,4 anos. Então, isso é fato. E aí nós temos uma perspectivas que a gente vai discutir ao longo do tempo da população brasileira que vai estar vivendo no Brasil de 2070, né? Pra vocês terem uma noção. E aí, foquem palavras-chave. Quais são as palavras que vai ter que aparecer ao longo do seu texto, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? Envelhecimento populacional, organização da sociedade, políticas públicas, inclusão social e qualidade de vida. E ainda o seu campo da sinonímia estando em dia, né? Qual é os sinônimos para você utilizar para pessoa idosa, para envelhecimento? Gente, a gente estava debatendo na última aula do terceirão, né? Zanetti ainda falou, ai, queria um sinônimo para pessoa idosa. Ela falou, por quê? Claro, a gente não pode falar velho, senão a gente vai estar ferindo os direitos humanos, usando uma linguagem errada, coloquial, que não é própria do gênero dissertativo e argumentativo. Então, nós temos aí uma lei, que é a Lei 10.741 do ano de 2003, que ela foi publicada, e é o Estatuto da Pessoa Idosa. Eu acredito que em 2003 ela tenha sido acrescentado alguma coisa, porque ela é anterior ao ano de 2003. Então, esse Estatuto da Pessoa Idosa, ela mostra o termo correto. Então, é políticas públicas para a pessoa idosa. A pessoa idosa, quando a gente quiser se referir a pessoas acima ou com 60 anos, certo? E aí você pode também usar, né, para não ficar... Pode usar também pessoa
de mais idade, aí você vai dar um eufemismo, as pessoas da terceira idade, que também é aceitável, né? Certo? Mas você vai ter que fazer esse jogo, né? De trocar a pessoa idosa, mas até mesmo focar nessa palavra ali, o envelhecimento populacional mesmo. Fechou? E aí a gente vai agora para as listas de desafios apontados pelos textos motivadores e o contexto. Aí eu faço uma lista de 10 pontos para vocês, tá? Dentro desses textos motivadores que o Redmil trouxe, proposto por tema, fala, primeiro, aceleração do nosso envelhecimento no país. O que aumentou de 2010 a 2022 foi um aumento significativo. Planejamento insuficiente, tá? Então, isso é fato. Falta políticas eficazes durante esse boom demográfico. Carência de profissionais especializados. Vocês terem uma noção, há muitos poucos médicos especializados em pessoa idosa, que são os geriatras. Dificuldades do acesso à saúde mental. Isso também há pouquíssimas. Isso acontece, né, na maioria da faixa etária populacional do país ainda não tem psicoterapia, acesso à psicoterapia. E aí, quando a gente pensa na pessoa idosa, é muito mais baixo o índice ainda. Temos aí também o isolamento social e a solidão, que isso gera impacto na saúde emocional, aumento de depressão. Aí o estigma e preconceito, por causa que é o etarismo, né? É fato que há discriminação contra idosos, que dificulta a sua inserção ainda no mercado social e laboral. A sociedade ela não foi feita para incluir, para fazer essa inclusão das pessoas idosas. O mercado ele é negligente, as infraestruturas estão inadequadas, a desigualdade econômica do nosso país contribui muito para o problema, porque os idosos pobres, de baixa renda, vulneráveis, eles sofrem muito mais com a falta de saúde e de moradia segura. E ainda o baixo incentivo à educação para a longevidade. Será que os jovens de hoje, vocês, estão sendo preparados para envelhecer de forma saudável? Então, também é alternativas, né, para a gente enfrentar. Então, só dentro dos textos motivadores e dentro do contexto desses textos, já apontamos 10 argumentos, né? 10 possíveis olhar para você poder dissertar a sua redação. Mas, para ficar mais ainda entendido por onde você, meu caro e minha cara, deve caminhar, eu trouxe aqui uma lista, se não me engano, com 5 argumentos, tá? O primeiro, o envelhecimento populacional gera pressão sobre a previdência e o sistema de saúde. Eu não vou ficar lendo aqui porque você vai depois poder olhar, parar, pausar e fazer a sua pesquisa. Mas o que eu quero aqui, meu objetivo maior, que eu tinha que ter falado lá na introdução, mas acabei. Ainda não estou muito familiarizada com essa gravação de aula, né? Mas antes o feito do que o não feito. Eu acho que eu vou contribuir bem com vocês. E já estou em 8 minutos e minha meta era pelo menos 10, tá? Então eu quero que vocês leiam essas listas de argumento, ó. O primeiro, aí eu trago o repertório embaixo. O segundo, urbanização brasileira ainda não está preparada, então, urbanização brasileira, tirem as palavras núcleos desses argumentos para você fazer a sua apresentação lá na introdução, certo? O modelo familiar tradicional, que antes ele se responsabilizava muito mais pelas pessoas, as pessoas idosas, elas exerciam um respeito, né? As pessoas eram gratas às pessoas que eram idosas. Será que mudou muito nessa nossa nova sociedade? Sim, nessa sociedade contemporânea mudou, tá? Então aqui tem tudo para vocês poderem embasar. Que repertório você vai utilizar se você escolher esse argumento? Outro, investir em programas de prevenção e envelhecimento saudável, que é aquele ponto lá último, né, que o texto motivador trouxe. Será que estamos investindo em vidas saudáveis para os jovens chegar a viver, que a expectativa de vida do nosso país vai chegar aos 80 e poucos anos, né? É umas projeções do IBGE, eu não sei certinho 80 e quantos, mas logo logo a gente está chegando em 80 e poucos. Se hoje já está 76,4. E aí nós temos os repertórios, certo? O MS, a Política Nacional do Idoso. Ah, tá. Aqui que estava na minha mente. Falei, não, mas o Estatuto não é de 2003.
Sim, nós temos uma política de 1994, olha, logo após a nossa redemocratização, e o Estatuto do Idoso só foi sair em 2003. Demorou muito, muito mesmo, hein? Então tem essas duas leis. Além do Estatuto, tem essa política nacional de 94. Aqui nós temos como argumento a falta de inclusão digital. Nossa, isso aí é sério, né? Tanto é que eles são as maiores vítimas por não saber lidar com o aparelho, ou às vezes ele nem tem acesso mesmo, e quando tem ele não consegue utilizar de forma correta. Então é um argumento que também acaba agravando essa exclusão social da pessoa idosa. O outro repertório foi todos, foi 5 mesmo, tá? E agora eu trouxe também um compilado extra do que vocês podem estar utilizando como repertório. Escolha um argumento 2 que você mais se identificou, se aprofunde na pesquisa, e aqui eu trago mais o nosso amado Zygmunt Bauman, né? Palminhas para ele, porque com a sua tese da modernidade líquida, você pode muito bem tornar esse repertório produtivo, garoto e garota. E as últimas aulas, lembrem-se, principalmente o terceirão e o segundo, as últimas aulas da professora, precisamos deixar o nosso repertório produtivo para não diminuir nota na competência C2 e C3. E aí eu ensinei vocês, né? Ou façam por repetição, ou façam por comparação, ou façam por contraste, fazendo um desses três, ou ainda exemplificando, que é o mais fácil, certo? Mas não deixem de fazer a sua terceira oração do desenvolvimento muito bem costurada com o seu repertório, porque aí a gente destrói todos os corretores que nos derem nota baixa no C, na C3 e na C2, que aí eu vou lá, ó, e faço aquela nossa estratégia, que nós melhoramos todas as nossas notas na primeira etapa graças a isso. Porque vocês sabem, tá difícil essa vida nossa com os corretores. Mas, vamos lá. Aí temos aqui, né, o Emile Durkheim, o pessoal do terceirão já usou na última aula, a agenda da ONU, IBGE. Meu Deus, gente, os dados do IBGE têm que aparecer, hein? Pelo amor de Deus. Da Organização Mundial da Saúde. Filmes, trouxe 2 aqui, super, super tops. Tem uma lista gigante que falam, que debate esse tema, tá? E ainda um poema, claro, do Mário Quintana, velho. E eu já até sei quem vai usar, é a cara de quem vai usar esse poema como repertório. Bom, gente, mais ainda o que? Dados e documentos oficiais, ó, listado aqui para vocês. Vão lá e pesquisem. Meu Deus, o que não falta para esse tema é repertório. E sim, se tem um tema quente que eu acho que pode cair no Enem, pode ser com foco na pessoa idosa. Então se dedique para fazer essa redação, por favor. E ainda eu trouxe aqui uns exemplos de políticas existentes que já fizeram no mundo, que existe no mundo em Portugal e da Organização Mundial da Saúde. Esses 2 programas aqui que vocês também podem falar, pode fazer esse contraste, né? E por fim, aqui, para lhe ajudar na proposta de intervenção, eu trouxe 1, 2, governo federal como agente, municípios e prefeituras, escolas e universidades, Sistema Único de Saúde, que é o SUS, como agente, só estou falando agente, e depois embaixo de cada um tá o que ele vai fazer, o objetivo e como vai ser feito. Então, só aqui estão os 4. E aí falta o quê? Qual que é o quinto para você poder gabaritar? Ai, cadê minha mãozinha? O quinto é o detalhamento. O detalhamento é você explicar um desses 4. E a professora já está careca de ensiná-los, que é bem mais fácil a gente explicar. Fazer 2 explicações logo, para você não correr o risco do seu corretor não ver que você fez o detalhamento, né? Explique quem é o agente, explique o modo meio. Pronto. É o caminho mais fácil. Mídias e influenciadores como a gente, e ainda famílias e comunidades. É isso, galera. Leiam com atenção, vão parando, pausem o vídeo, que eu sei. Já vai dar 15, a minha meta era só 10. E eu tô encerrando o vídeo porque a gente olha a nossa nota na média. Eu acho que não é 8,8, porque antes essa nossa média, eu fiz esse print, agora eu não consigo mais acessar porque não aparece. A gente tava 8,92.
E essa aqui foi antes de umas notas de redações aumentarem, assim como o nosso 1000. Nós tivemos 1000, hein? Nessa segunda etapa, eu tenho certeza que a gente vai ter pelo menos uns 5. É isso, galera. Beijos e caprichem na redação.